Boa tarde, galera. Tudo certinho? Vamos ficar em casa aí, todo mundo se cuidando aí, cuidando dos nossos, né? Vocês se cuidando, todo mundo está se cuidando também. Vamos cuidar de todo mundo aí. Vamos ficar em casa, conforme está determinado. Não é para ir para praia, não. Vamos começar aqui com a nossa primeira aulinha da quarentena, o primeiro ano. Então, nós temos ali, primeira aula, matemática do Colégio Unificado para os primeiros anos. Itajaí, Balneário Camboriú, e de repente até Itapema também, certo, Onofre? Então, vamos lá. Função do primeiro grau. O que nós vamos aprender em função do primeiro grau? Vamos começar lá no basicão, lá, naquela coisinha que vocês conhecem tudo, sabe tudo. Vamos lá. Primeiro, toda função do primeiro grau vai aparecer no formato ax mais b, certo? Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, se eu escrever y igual a x mais b ou escrever f de x igual a x mais b, nós estamos falando da mesma coisa. Então, olha só, ó, y é igual a f de x. Lá no eixinho do y, lá no plano cartesiano, nós vamos ver depois. Se eu chamar o eixo do x de y ou chamar de f de x, estou falando a mesma coisa. Nada de diferente, certo? Então, gravem aí. Y, onde eu escrever y, onde eu escrever f de x é a mesma coisa. O que nós temos aqui, o azinho aqui, ó, em vermelho ali, ó, que agora passei a marquinha ali, ó. Esse azinho é chamado de coeficiente angular. É coeficiente angular, ou seja, é o coeficiente numérico do x. É sempre o númerozinho que vai estar multiplicando o x. Por isso, o coeficiente. Então, ó, o azinho se chama coeficiente angular. E o bzinho, aqui, ó, bzinho mais escuro aqui, o bzinho é o coeficiente linear. Depois a gente vai aprender um macetezinho que é o coeficiente linear, não é isso? Coeficiente linear, que é onde vai cruzar o eixo do y. Mas daqui a pouco o Dudu chega lá. Então vamos lá. Então, sempre vai aparecer no formato ax mais b, y, ou f de x igual a x mais b. Então, y igual a f de x, mesma coisa. O azinho nós podemos chamar de coeficiente angular, ou o bzinho, coeficiente linear. Beleza? Vamos lá. Exemplozinho que nós temos aqui, ó. Exemplozinho, foi dada a função 5x menos 3. Então, quem é o coeficiente angular? Ó, quem que está multiplicando o x? Olha lá, ó, quem está multiplicando o x é o 5. Então, o coeficiente angular é o 5. E o coeficiente linear, nós temos aqui, ó, quem é que está ali o termo independente? O que é termo independente? É aquele termo que não tem variável, que não tem x, ele está sozinho. Então, o coeficiente linear é o menos 3. Que bonitinho, né? Bem tranquilo. Então, o coeficiente angular é o númerozinho que multiplica o x, certo? É o que vai determinar o ângulo da reta, que daqui a pouco a gente chega lá. E o linear, ou linear, como um macetezinho, né? Aqui daí a gente vai trocar aqui, ó, o i aqui pela letrinha y, né? De linear, para lembrar que vai onde cruza o eixo do y. Muito bem, bonitinho, né? Então, vamos lá. Então, sempre que o maior expoente de x for 1, olha só, o maior expoente de x for 1, a função é denominada primeiro grau, porque vai existir, tem função do primeiro grau, do segundo, do terceiro, do quarto, isso aí depende do maior expoente da função. Quando o maior expoente for 1, é que é do primeiro grau. Lógico, daqui a pouco nós vamos ver que nem vai ter x, mas assim nós determinamos a função do primeiro grau. Vamos lá, olha só. O que nós temos aqui? Ó? F de x igual a 3x menos 1. A função é do primeiro grau. Por quê? Tá vendo aqui? Ó, quando não tem númerozinho no expoente, qual é o númerozinho? 1. Essa é que nós vamos estudar. Só para lembrar, então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado. Ó, não é do primeiro grau. Essa aqui é uma função do segundo grau. E temos mais aqui, vamos lá. Ó. Essa aqui, o maior expoente, quem é? O 3. Então, quer dizer que essa é uma função do terceiro grau. E assim por diante, né? Vamos lá e vamos deixar isso aí para frente, certo? Então, mas o que nós vamos estudar mesmo? Nós vamos estudar esta aqui, ó, do primeiro grau, certo, rapaziada? Todo mundo, tudo bonitinho, certinho, é o que nós precisamos fazer. Então, por exemplo, atividade número 1. Assinale as funções sejam do primeiro grau. Então, vocês vão analisar esta e esta. Esse materialzinho das atividades está tudo lá no positivo on, bonitinho lá nas atividades que o Dudu vai postar lá para vocês.
E vocês vão assinalar quais dessas aqui é do primeiro grau. Só se for do primeiro grau vocês vão assinar. Se não for, vocês não assinalem. Tá certo? Bem bonitinho. Não vão fazer nada errado aí, certo? Mas depois o Dudu vai corrigir com vocês. Depois eu vou postar corrigido para vocês e corrigindo e a gente vai evoluindo. Assim por diante. Se tiver dúvida, vai lá no Positivo On e manda. Depois o Dudu vai deixar uma porta direta aqui para esclarecer dúvidas, certo? Vou deixar o meu WhatsApp mais tarde aí depois para esclarecimento de dúvidas, tá certo? Próximo. Atividade 2. Em cada função do primeiro grau, determine o valor A. Lembrem-se, é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É aquele númerozinho que sempre acompanha o x, é o coeficiente angular. É o número que multiplica o x. E o coeficiente linear, que é aquele que não tem letrinha, aquele que se chama termo independente, certo? Então, na primeira aqui de exemplo, olha só o exemplozinho que o Dudu colocou aqui para vocês. Y igual a 2x menos 5. Ó, o Azinho aqui ó, é o 2, ó, é o 2, pode ver, Azinho, o 2, que é o coeficiente angular. E o Bzinho ó, é o mais 5. Não se lembra, se aqui tivesse um menos, ficaria menos 5. Então, coeficiente linear e coeficiente angular. Mais um exercício que depois o Dudu vai fazer aqui junto com vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos para atividade número 3. 3. Dada a função do primeiro grau, 3x mais 1, determine os valores como exemplo. Então, olha só, o que eu dei aqui? Eu dei o f de 2, ó, o f de 2. Então, no f de 2, eu vou substituir o x por 2, olha só. No lugar do x, o Dudu colocou o 2, ó, então veio para cá 2, para cá, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Isso aqui quer dizer um par ordenado. O que quer dizer isso aqui? Quando x valer 2, o y vai valer 7. Essa é a leitura certa. Quando x valer 2, o y vai valer 7. Então tá aqui mais uns exercícios para vocês fazerem pro Dudu. Bem bonitinho, com a letrinha bem bonitinha, bem caprichadozinho. Montei esse aqui para ficar bem facinho, montei espacinho por espacinho. É só substituir ali no lugar do x, certo? No lugar do x ali, ó, no lugar do x ali, vocês vão colocar o 3 nesse, o 5 nesse, o menos 2 nesse, o 4 nesse, certo? E bem tranquilinho, depois o Dudu corrige. Sempre o Dudu vai corrigir depois. Atividade número 4. Dada a função, ó, aqui está 4, mas é igualzinho a 3, ó. Só que eu mudei a função. Ó, aqui é menos 2x mais 3. Calcule. Então, aqui no f de 1 eu vou substituir o x por 1. No menos 1 vou substituir o x por menos 1. E assim por diante. Assim nós vamos começar as nossas aulinhas online aí durante essa quarentena. Depois disso, Dudu a gente vai se reunir lá na sala, vamos conversar, vamos fazer tudo de novo, vamos explicar tudo de novo. Isso aqui é para a gente começar a criar uma ideia e a gente tá aí parado nessa quarentena, temos que estudar um pouquinho, certo? Então vocês caprichem, e o Dudu vai estar aqui à disposição de vocês. Depois o Dudu vai dar um jeito, pedir aí pro professor Adilson, professor Marcelo, passar o WhatsApp do Dudu para vocês, se caso vocês tiverem dúvida, vocês tirarem com o Dudu. Vamos montar o grupo, daí vocês podem colocar o Dudu lá no grupo, daí lá vocês fazem pergunta no grupo e o Dudu responde, tá certo? Daí não fica nada individual. Beijinhos, até daqui a pouco o Dudu manda outra aulinha para vocês. Beijo para as meninas, pontapé para os meninos e até a próxima aula.